Hoje eu quero falar com você sobre um tema bastante polêmico. Quais são os comportamentos que impedem você de dar o próximo passo no seu negócio, na sua carreira? Muito se fala daquilo que a gente precisa fazer, dos comportamentos que um empreendedor, um gestor, ele precisa ter. Mas e o que ele não poderia ter? Isso a gente ouve pouco por aí. E é esse papo que eu quero ter com você hoje. O que você precisa deixar de fazer para que você efetivamente tenha resultados incríveis? E se esse tema te interessa, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou abrir uma caixinha na tua cabeça que vai te ajudar a entender e superar esses comportamentos que podem estar te travando de alguma maneira. E eu vou contar para você 5 comportamentos que para mim eles são essenciais, que qualquer empresário precisa deixar de fazer para que realmente ele tenha um resultado incrível. O primeiro comportamento é querer agradar. Não adianta, se a gente quiser agradar todo mundo, a gente não vai conseguir agradar ninguém, não vai ter resultado. Quando a gente trabalha liderando um time, liderando uma equipe, a gente precisa dividir muito bem o que é expectativa e o que é necessidade. Nós, como líderes, precisamos atender às necessidades do nosso time, mas não às expectativas, porque a expectativa ela está ligada a sentimento. A expectativa ela pode ser infinita e inalcançável. Então, querer agradar a todo mundo o tempo todo vai fazer com que você tenha resultados ruins e crie uma falsa sensação de harmonia na sua empresa, no seu time. Então, deixe de querer agradar todo mundo o tempo todo. Busque sempre entender necessidade versus expectativa e sempre priorize a questão das necessidades e nunca as expectativas das pessoas. O segundo comportamento é a gente nunca sair do gerúndio, ficar o tempo inteiro pensando, analisando, avaliando e nunca tomar uma decisão. Isso pode certamente tornar você mais lento. Então, é importante que você delimite janelas para tomada de decisão. Então, a decisão é difícil, você precisa ter uma conversa complexa com o teu time, a decisão precisa ser pautada em números. Dê o tempo necessário para que essas análises aconteçam, mas estabeleça uma data de término para que você tome uma decisão. É muito ruim você ficar postergando e procrastinando decisões. Problema apareceu? Avalie, faça análise de impacto, trace cenários, mas decida rapidamente. O pior lugar que todo empresário pode estar é em cima do muro. Seja uma decisão ruim ou uma decisão boa, essa decisão precisa ser tomada. Para mim, na verdade, não existe decisão ruim ou decisão boa. Existe decisão tomada ou decisão não tomada. O pior lugar é não tomar nenhuma decisão e ficar o tempo todo praticando e incentivando o gerundismo. Estou fazendo, estou analisando, estou pensando. Esse é um lugar muito perigoso para qualquer resultado. O terceiro ponto é não ter clareza. Não ter clareza das prioridades, não ter clareza do que realmente importa, não ter clareza de como alcançar o resultado, seja ele qual for, seja o resultado anual, seja o resultado daquela reunião, seja o resultado de uma negociação com o time, com o cliente. Então, a clareza é muito importante. Se você não tem clareza, busque em todos os aspectos e comece sempre do macro até o micro. Comece a ter clareza de onde você quer chegar. Comece a ter clareza das coisas importantes e inegociáveis da sua empresa. Comece a ter clareza da importância e das prioridades do seu dia. Quando você começa a se policiar para que você tenha clareza do motivo e o objetivo de cada passo que você vai dar, certamente você vai incentivar e fomentar melhores decisões, não vai procrastinar, não vai precisar agradar todo mundo, ou seja, a clareza é fator-chave de sucesso para qualquer empresário, para qualquer gestor. É um comportamento que a gente precisa buscar. Ficar sem clareza precisa ser evitado e precisa ser não só evitado, como eliminado do nosso vocabulário e dos nossos comportamentos. O quarto ponto é achar que ninguém faz algo tão bem quanto você. Senhor, se você pensa nesse lugar e você acha que realmente você é a pessoa mais incrível da sua empresa, me desculpa que você está com o time errado. Certamente você vai correr um risco enorme de não ser questionado, de achar que só a sua opinião importa e só você sabe fazer a coisa acontecer. E se você for para esse lugar, você vai ficar sobrecarregado, você não vai conseguir tomar boas decisões, não vai conseguir sair do furacão que é o dia a dia da tua empresa e certamente isso vai prejudicar o seu crescimento. Não tenha vaidade, não tenha o sentimento de que você é o onipresente, o onipotente e que você resolve tudo sozinho e que
que sem você a empresa para e que nada vai andar e nada vai acontecer. Se a sua empresa está assim, pare agora, nesse momento, e repense todo o teu plano, porque a melhor coisa que um empresário e um líder pode contribuir com a sua empresa é formando um bom time, é tendo pessoas boas ao seu lado, porque a partir do momento que eu tenho pessoas boas e tenho um bom time, certamente eu vou andar muito mais rápido, muito mais seguro e com muito mais foco. Então não caia nesse lugar de achar que só você sabe fazer certo e só você é a pessoa mais importante, mais inteligente e mais preparada da tua empresa. Se você tiver com esse sentimento, repense o seu time, remonte o seu time para que você tenha não só mais braços e pernas, mas também mais cérebro para fazer com que você consiga alavancar e andar mais rápido. E o quinto ponto é você não ter compromisso com as suas decisões e com o seu plano. A falta de compromisso com o que você planejou e o que você colocou como prioridade e que você fala que é importante para você, se você não tiver compromisso com isso e não for coerente com o teu plano, com a sua fala, com o seu posicionamento, certamente você não vai ter resultado. Por quê? Porque a coisa não vai sair do lugar. Então, não adianta eu falar e colocar no meu plano que eu vou fazer um ano que eu vou reduzir custo para aumentar resultado e na verdade, eu começar a gastar de maneira desordenada na empresa. Não adianta eu falar que eu vou fazer um ano de muito crescimento e vender demais, se na hora do vamos ver, eu começar a pensar em detalhes que não vão agregar à venda, ficar postergando decisões que não vão fazer com que eu aumente as minhas vendas. Então, o compromisso e a coerência com o plano, elas são essenciais para que a gente consiga sair do outro lado. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre planejamento, eu vou deixar aqui do lado algumas indicações de vídeos que eu já falei sobre como montar um plano perfeito. Durante a minha trajetória como empresária, em alguns momentos, principalmente quando eu estava começando, eu tentava muito agradar todo mundo, tentava muito estar ali colocando panos quentes em situações conflituosas, tentando ao máximo buscar uma harmonia em toda a empresa. E eu percebi que isso era muito ruim. Isso fazia com que eu andasse mais lento e fazia com que eu investisse muito mais energia para solucionar pequenos problemas, e isso me tomava muito tempo e eu acabava não conseguindo fazer o que eu precisava fazer no ritmo que eu precisava fazer. Percebendo isso, eu comecei a mudar esse meu comportamento e falei, quer saber? Tem hora que a gente tem que ter uma fogueirinha ali, tem hora que a gente tem que ter uma troca de farpa para até mesmo a gente conseguir amadurecer, crescer, se blindar e criar casca. Então, desses comportamentos que eu listei, certamente o que foi mais difícil de eu quebrar foi essa questão de tentar agradar todo mundo. E depois que eu entendi o quanto isso era ruim e podia até ser letal para os meus negócios, a minha cabeça explodiu e eu comecei a entender que nem sempre um conflito ele é algo negativo. Muitas vezes um conflito ele vai fazer com que a gente cresça, amadureça e, consequentemente, os nossos negócios. E é óbvio que esses 5 comportamentos não limitam a todos os comportamentos que podem fazer com que você dificulte ou demore para alcançar o resultado. É só uma parte deles. Me conta aí nos comentários qual desses comportamentos que eu listei que mais te impedem de dar o próximo passo, ou aquele outro comportamento que eu não comentei e que certamente te geram um atraso e uma lentidão. Conte aí pra mim. E não se esqueça, se você não está inscrito no meu canal, se inscreve aqui. A gente fala de gestão de uma maneira simples, sempre valorizando o menos, porque pra gente o menos é mais. E essa é a gestão minimalista.